Fala, OABeiro do Brasil, aqui é o professor Marlon Murari e hoje eu vou responder mais uma questão de segunda fase da OAB, mas dessa vez mão na massa. Eu vou utilizar o meu e-book com índice de súmulas e OJs do Tribunal Superior do Trabalho, dividido em ordem alfabética. Esse e-book é totalmente gratuito e basta você comentar nesse vídeo, eu quero que alguém vai enviar o link para você. E hoje eu preparei aqui um estúdio, mão na massa mesmo, para fazer a questão, olha só, para fazer a questão junto com você, ó. Olha aqui, eu tenho um papel, que eu vou usar como se fosse o rascunho no dia da prova, e tenho aqui a minha CLT. O índice no meu livro, ele serve para você se preparar para a prova, né? Então você vai encontrar a súmula no meu e-book, e aí você vai para a sua CLT, você vai para o seu Vademecum para poder fazer a resposta. Gostou? Então eu peço que você desde já se inscreva no meu canal, compartilhe esse canal com as pessoas que você conheça que estão se preparando para a OAB segunda fase em Direito do Trabalho e deixa aqui o seu joinha. Por quê? Porque isso vai me ajudar com que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Legal? Então daqui a pouco eu volto para que a gente possa começar a resolução dessa questão. Sai daí, até mais. Então, pessoal, tá aqui, ó. A prova que eu trouxe para a gente fazer juntos hoje é a prova do exame 39 da OAB, né? A área aqui, Direito do Trabalho. Essa prova foi aplicada, olha aqui, ó. Olha aqui, deixa eu pegar essa caneta aqui, fica mais fácil. Ela foi aplicada, olha só. Mudar a cor, né, gente? Vou fazer uma cor mais vibrante aqui para que você possa me acompanhar. Legal. Excluir aqui, meu Deus. Ok, vamos dar o ok. Quem sabe faz ao vivo, né? Vamos tirar aqui. Então, essa prova foi aplicada em 21 de janeiro de 2024, beleza? Então, qual é o enunciado da questão? Olha aqui, ó. Celso Pereira trabalha na empresa pública estadual Águas Limpas desde 2001. Desde 2001. Em janeiro de 2019, por força de uma lei estadual, os empregados públicos, então a gente falou que ele é um empregado, passaram a ser regidos pelo regime estatutário, ó, o estatuto. Então ele era um seletista e passou a ser um estatutário. Em março de 2022, Celso, olha só a data, fica atento às datas. Em março de 2022, o Celso aposentou-se e ajuizou uma reclamação trabalhista pretendendo horas extras e adicional noturno do período em que era regido pelo regime seletista. Houve sentença de primeiro grau julgando o rol de pedidos procedente em parte, sentença contra a qual a parte ré pretende recorrer. Quem quer recorrer? Quem perdeu, a parte ré. Principalmente porque depois de o processo seguir concluso para a sentença, foi obtido um documento antes desconhecido, ou seja, ainda não incorporado aos autos, no qual o autor assinou recibo de quitação por haver recebido o pagamento integral das horas extras que foi objeto de condenação. Então, olha aqui, ó, como advogado da ré, você vai advogar para a empresa, né? Ré. Qual tese jurídica você desenvolveria desde a contestação para rechaçar de plano a pretensão de Celso? Você quer afastar de plano a pretensão de Celso. Então, volta comigo aqui. Você fazendo essa questão, olha só, você pega o rascunho aqui, né? No dia da prova, você faz a leitura da seguinte maneira. Em janeiro, em janeiro de 2019, ele deixou de ser seletista e passou a ser estatutário. Aí só em março de 2022 ele se aposentou e entrou com ação trabalhista. Então olha só, o que você conclui aqui? Que de 2019 a 2022, quando ele deixou de ser seletista aqui em 19, para só entrar com ação em 2022, nós estamos falando aqui de prescrição. Nós estamos falando aqui de prescrição, concorda comigo? Não vou colocar aqui para não ficar tão longo o meu vídeo. Então você identificou a palavra-chave, que é a prescrição. Mas prescrição com base em quê? Então aí, pessoal, o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai entrar no meu e-book. Então a gente vem aqui no e-book do professor Marlon, presta atenção. Eu vou fazer aqui uma transiçãozinha rápida aqui para você. A gente vem no e-book do professor Marlon, quer ver, ó? Ó que legal. E dá aqui um Ctrl F, ó, um Ctrl F, para localizar a palavra. O que a gente quer? A gente quer prescrição.
Olha, tem 77 ocorrências de prescrição, pessoal. Então a gente vai ver o que elas estão falando. Prescrição, marco inicial, né? Prescrição, prescrição. A gente vai. O que você faz no dia da prova? Você vai procurando, né? Prescrição, auxílio doença, auxílio funeral não é o caso, o indenizado também não é o caso, horas extras, né? Prescrição, prescrição. Ficou muito grande prescrição. Ah, professor, está muito grande. Tá? Mas se você continuar aqui, ó, em prescrição, você vai conseguir achar prescrição, a complementação de pensão não é o caso, né? Aqui e tal, você vai procurando desvio de função e tudo mais. Não, professor, ficou muito grande. E se eu digitar, por exemplo, estatutário, estatutário, olha lá, estatutário eu tenho 3 ocorrências. Estatutário, opa, súmula 282, bienal, né? Regime seletista para estatutário. Então parece que é essa, né? Mas o meu e-book, como você sabe, ele vai deixar você preparado para encontrar a súmula ou a OJ que você precisar. Mas para fazer a resposta mesmo, você vai lá no seu Vademecum. Então vamos pegar aqui o Vademecum, ó, como se eu fosse responder a prova. Então o que eu vou pegar o meu rascunho? A questão é a A. Eu vou colocar aqui, ó, prescrição, que é a palavra-chave que a gente encontrou, e a outra palavra-chave é estatutário. Como prescrição ficou muito comprido para a gente procurar, tinha muito resultado, a gente procurou estatutário, ó, prescrição, estatutário. Aí eu venho aqui no meu Vademecum e vou atrás da súmula 382. Então eu vou pegar a minha CLT, desculpa aqui, eu estou com um espaço um pouco apertado, mas é para mostrar para você como eu faria se fosse a minha prova, né? E é assim que você tem que estudar na sua casa, é assim que você tem que fazer na sua casa, para que você chegar na prova você está preparado. Veja, minha súmula toda anotada, minha CLT toda anotada, que eu uso para dar aula, para dar as minhas mentorias. Os meus alunos gostam muito dessa técnica. Olha meu dedo aqui, ó. Mudança de regime seletista para estatutário. Extinção do contrato de trabalho. Prescrição bienal. A transferência do regime jurídico de seletista para estatutário implica a extinção do contrato de trabalho, fluindo o prazo da prescrição bienal a partir da mudança de regime. A partir da mudança de regime. Então, vamos colocar aqui, a súmula é a súmula 382. Súmula 382 do TST, que se aplica perfeitamente ao nosso caso. Então, qual seria a resposta, pessoal? Que veja só, vamos voltar um pouquinho na prova da OAB. Vamos voltar um pouquinho na prova da OAB. Olha aqui, ó. Nota que o Celso, presta atenção, né, em 2019 que ele mudou de regime e só entrou com a ação em 2022, ou seja, se passaram 3 anos. Então está prescrito, é exatamente o teor da súmula 382. Então a gente vai voltar aqui e como que eu responderia isso? Eu responderia mais ou menos assim. A pretensão está prescrita. Veja, essa é só uma sugestão de texto, viu, pessoal? Pois já se passaram mais de 2 anos da data da alteração do regime seletista para estatutário, vírgula, na forma da súmula 382 do Tribunal Superior do Trabalho. Então, a pretensão está prescrita, pois já se passaram mais de 2 anos da data da alteração do regime seletista para o regime estatutário, na forma da súmula 382 do Tribunal Superior do Trabalho. Essa é uma sugestão de resposta utilizando
o nosso vademecum e a nossa escrita. É óbvio que você que está me assistindo aí poderia ter escrito de uma outra maneira, como por exemplo, ocorreu a prescrição bienal, pois da data da transformação de seletista para estatutário já se passaram mais de 2 anos, na fórmula da súmula 382. Você poderia até ter usado a própria súmula 382 para construir a sua resposta. Beleza? Então te mostrei aqui mão na massa. Daqui a pouco eu volto com a resposta do item B. Não sai daí. E aí, pessoal, gostaram da nossa primeira resposta aí, da resposta do item A, dessa questão do 39º exame da OAB? Utilizando o meu e-book de súmulas e OJs divididos por ordem alfabética, e-book este que você pode obter gratuitamente, comentando aqui nesse vídeo, eu quero, e aí alguém vai enviar o link para você. Eu quero também te falar que após o término dessa parte da aula, de toda essa aula, eu vou passar qual foi o padrão de respostas da OAB, tá? Então não vou deixar você na curiosidade, não. Primeiro a gente responde, depois a gente vai conferir, beleza? Então falta agora a gente falar sobre o item B. Vamos lá então? Então tá aqui, ó. O item B da prova falava o quê, pessoal? Que, dá licença, vou pegar aqui, como advogado da ré, olha aqui, advogado da ré, esse é o item B, ó, tô respondendo esse aqui. Qual tese processual a ser defendida para ser usada a prova obtida após a conclusão do processo para a sentença? Justifique. Lembrem-se que, ó, a ré obteve um documento novo, um documento antes desconhecido e que ainda não foi incorporado aos autos e que o autor tinha, que se tratava de um recibo que o autor tinha assinado, certo? Então, olha só que interessante. Qual é o raciocínio aqui, pessoal? Qual é o raciocínio que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer o raciocínio de que se trata de um documento novo, um documento que ainda não foi juntado. Então, a gente tem que pensar em documento novo como palavra-chave. Olha só, documento novo. Temos que pensar também em juntada de documentos para a gente fazer a pesquisa no nosso e-book, certo? Então, vamos lá agora para fazer a pesquisa no e-book. De novo, Ctrl F e vamos digitar documento. Documento, nós temos bastante resposta para documento, né? Documentação rescisória não, documento novo para sentença normativa, não é o caso. Nós temos que ver documento, né, e juntado em recurso, é isso que a gente tem que ver. O que mais que a gente vai ver aqui? Documento, trânsito em julgado da decisão rescindenda, de novo ação rescisória. Então, não, documento ficou muito extenso. Todas as vezes que a gente vai treinando ficou muito extenso, a gente tenta trocar a palavra-chave. Se a gente não achar, a gente procura novamente. Vamos procurar por juntada. Juntada, será que juntada vai ter? Juntada nós temos 32 respostas. Então, juntada ação rescisória, né? Olha só, como é que eu faço no dia da prova mesmo, né, pessoal? Juntada na execução, falta de juntada, fac por fax, não, de sentença não juntada, juntada de documentos, será que é juntada de documentos? OJ, que mais que eu tenho aqui? Juntada, olha aqui, ó, súmula 8, pessoal, ó, juntada na fase recursal. Então, a gente achou vários itens aqui e achou fase recursal, que é justamente o que o problema fala. Ah, mas eu não tenho certeza. Então, o que você faz? Você anota a súmula 8 no seu rascunho, tá? E aí vai para onde? Vai para o seu vademecum procurar. Então, olha só que interessante aqui, ó. Você anota a súmula 8, vendo a súmula 8 anotada aqui? Conseguiu ver? E aí você vai para o seu vademecum, vamos junto comigo? Procurar. O que eu tenho aqui? Vamos lá, minha CLT, onde estão as minhas súmulas? Súmula 8. É isso, pessoal, é assim mesmo no dia da prova e principalmente nos treinamentos. Você tem que treinar assim para poder se familiarizar com o seu vademecum, tá certo? Então, olha só, eu tenho aqui, pessoal, não sei se vai dar para vocês verem, eu vou até virar aqui para vocês verem, ó. Tá aqui, ó. Tá? A súmula 8 está bem aqui. Súmula 8, juntada de documento. A juntada de documentos na fase recursal
só se justifica quando provado justo impedimento para a sua oportuna apresentação ou se referir a fato posterior à sentença. Então, olha que interessante, é exatamente o caso do nosso problema. Por quê? Porque o problema falava que o documento foi obtido após a sentença, ainda não foi entranhado aos autos, não foi juntado aos autos, tá? Então, é exatamente a hipótese trazida pela súmula 8. Então, você conferiu que é a súmula 8, né? Vamos ajeitar a câmera aqui. E aí a gente vai construir a nossa resposta. Vamos construir a nossa resposta juntos. Então, o que eu alegaria? Eu alegaria que se trata... Você pode até pegar um trecho da própria prova da ordem, tá? Para que você embase a sua resposta. Então, quer ver, ó? Ele fala aqui, ó. Cadê, ó? Tá aqui. Ele fala aqui que é um documento ainda não incorporado aos autos. Então, você pode falar que por ser um documento, tá? Vamos voltar aqui no nosso vídeo, ó. Se trata de um documento novo, vírgula, desconhecido, como o próprio problema fala, e ainda não juntado aos autos. Por esse motivo, vírgula, pode ser juntado no recurso ordinário, que é o que a parte quer fazer, no recurso ordinário. Estão me acompanhando aí? Vírgula, na forma da súmula 8 do Tribunal Superior do Trabalho. Na forma da súmula 8 do Tribunal Superior do Trabalho. Então, a resposta, ó, deixa eu afastar aqui, para poder ver. Olha lá. A resposta está aqui, está na mão, na forma da súmula 8. Beleza? Fizemos junto, construímos aqui nossa resposta, né? E agora, olha que interessante, vamos ver se a gente vê qual é a resposta dada pelo gabarito. Vamos lá? Então, vamos ver se a gente acertou. Ó, fizemos a nossa resposta. Gabarito comentado. Gabarito comentado. Deverá ser suscitada a tese da prescrição bienal em razão da mudança de regime seletista para estatutário, pois isso implica a extinção do contrato, nos termos da súmula 382. Tá? O que a gente respondeu? A gente respondeu exatamente isso. Pretensão está prescrita, se passaram mais de 2 anos da data da alteração do regime seletista para estatutário. Súmula 382. E aí ele cita ou o 11 da CLT, que fala da prescrição, ou o 7º. Quando você abre o seu VADMECUM, você provavelmente também vai encontrar esses. Mas se tivesse colocado apenas a súmula 382, você teria acertado. Como a aula aqui é para mostrar o meu e-book de súmulas e OJs, eu coloquei apenas a súmula, tá? Então, a primeira nós acertamos. Vamos ver a segunda? Deverá ser aduzido que foi obtido um documento novo a ser juntado com o recurso na fórmula da súmula 8, na forma da súmula 8, tá? O artigo 435 do CPC, que também apareceria. Então, também acertamos essa resposta. Legal? Então, pessoal, veja só que interessante que nós acertamos as respostas utilizando o quê? Utilizando o nosso e-book. Nós primeiro encontramos a súmula, né? No caso, são súmulas, não tinha OJ nessa prova, e depois fomos lá no nosso VADMECUM. Você pode estar falando, professor, mas no dia da prova, eu não vou ter o e-book, ele não vai estar comigo. Mas você treinou usando o seu VADMECUM, você treinou usando a sua CLT, o seu VADMECUM, então você vai se familiarizando com ele. Então, quando cair, você sabe onde procurar, quais as palavras-chave você vai procurar, juntado, documento novo, prescrição, né? Prescrição bienal, extinção de regime estatutário, como nós fizemos. Gostou, pessoal? Eu fiz isso com muito carinho, olha só, ficou uma aula até relativamente grande, mas para você treinar e treinar bastante. Quer receber esse e-book? Comente eu quero. Quer conhecer sobre meus cursos para a segunda fase, ou o intensivo online, ou a mentoria? Também deixa aqui a sua pergunta, quero conhecer, que alguém entrará em contato com você. Beleza? Um abraço e bons estudos!